Esse é o tema que os irmãos escolheram para essa grande festa que glorifica a Deus pela vida do Departamento de Missões do Ministério de Perus, também da regional, dos setores e congregação. O texto diz assim: e todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Vou repetir de novo e esperando que o som me ajude. E todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos em Tua casa e em Tua presença, diante de uma grande responsabilidade, de uma festa que celebra e glorifica o Seu nome, um dos departamentos mais importantes da Sua casa, que é o departamento missionário. Pedimos de norte a sul, de leste a oeste, que o Senhor possa cuidar de cada família, de cada obreiro, de cada missionário, missionária, filhos, filhas, saúde, que a Tua boa mão possa alcançar a todos. Queremos também Te louvar pelas vidas dos agentes, de toda a liderança e de todos aqueles que trabalham, Senhor, para alcançar esses irmãos em nome de Jesus. Podeis tomar assento? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela honra, meus irmãos, pelo privilégio de estar falando aqui nesse trabalho de missões. Quero agradecer a Deus pela Regional 21 do Damasceno, que recepciona a minha família de uma forma muito especial, muito respeitosa, e agradeço a Deus pela vida de todos os companheiros, pastores locais, pastores setoriais, os agentes, toda a liderança do departamento missionário, na pessoa do pastor Ademarildo e toda a equipe. Meus irmãos, há uma grande responsabilidade no meu coração sobre falar de um trabalho como esse. Eu estava sentado aqui, a minha mente, ela foi até alguns anos atrás, quando estávamos na Parada de Taivas, trabalhando na gestão do pastor Antônio Lopes, e nós dávamos cobertura ao país do Paraguai. Nós fomos para a cidade de Capibaruí. A nossa sede da Parada toma conta da cidade do Leste, onde é a nossa base sede, cidade do Leste. Atravessou a fronteira, você já está na cidade do Leste, mas nós fomos conhecer alguns trabalhos, dentre deles na cidade de Capibaruí. E eu me lembro, eu tinha acabado de tirar esse carro, e nós fomos com esse carro, e o Senhor nos deu um grande livramento, que a gente tinha caído num penhasco muito grande, lembro até hoje, estava chovendo muito, e a gente indo visitar esses trabalhos, Deus nos deu um grande livramento. Eu lembro até hoje, o pastor Flávio, que hoje está no Jardim Líder, ele disse: dá marcha ré, e quando nós dávamos marcha ré, o carro deslizava, e eu lembro que nós íamos cair no penhasco, e Deus nos deu um grande livramento naquela ocasião. Me lembro também de ter estado pelo Ministério, agradecendo a presidência, eu e nosso irmão, pastor Gleison, que hoje faz um trabalho muito bonito no nosso ministério, com a juventude. Você que quer doar as suas férias para missões no Ministério do Peru, entre em contato com o nosso irmão Gleison. Ele tem uma equipe fantástica. Recentemente eles vieram fazer missões aqui no Norte e Nordeste, não tem maiores informações, mas que me veio na mente somente essa introdução para depois entrar na palavra. Esse jovem faz um trabalho de logística, de organização muito forte dentro do nosso ministério,
com pastores que aceitaram o desafio de sair da nossa quinta maior metrópole, que é o estado de São Paulo, né? Quinta maior metrópole do mundo, onde a gente tem comodidade, onde a gente tem tudo em nossas mãos, mas alguns pastores, com as suas famílias, aceitaram o desafio de sair da comodidade e ir para esse campo missionário que é tão lindo, é tão importante e é muito forte. E através do Ministério de Peru, nós tivemos também em Lima, Peru, fazendo um trabalho de evangelização, um trabalho missionário, um trabalho muito especial. Através do Ministério de Peru, através da nossa liderança, através desta grande oportunidade, nós, me lembro do Dom José, ia muito para Israel, ele disse: você já teve passaporte? Eu falei: não, mas eu não vou sair do país. Eu falei: mas tira o seu passaporte, porque você tem promessa. Quem tem promessa se prepara. Quem tem promessa se posiciona. Quem tem promessa vai fazendo a sua parte, e daqui a pouco o Criador sopra e o milagre acontece, e a coisa acontece. Você tem que se preparar. Aqui está um futuro aqui brilhoso, né? A juventude vive com tudo nessa era da comunicação que a gente tem. E aí eu tirei meu passaporte e, assim, vamos falar que é do nada, né? Mas é a provisão de Deus. De repente veio um telefonema, o pastor fala falando assim: olha, o pastor Elias vai enviar, está permitindo vocês irem para Lima, Peru, para fazer um trabalho. E aí estivemos fazendo um trabalho missionário rosa, fazendo um trabalho muito forte. Peru tem uma magia negra muito grande, uma obra de bruxaria, uma baixa, um baixo espiritismo muito grande. E nós fomos em algumas feiras, ele vem de sapo, vem de rã, isso para fazer trabalhos, né, meus irmãos, de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria. Então são lugares onde você tem que estar realmente preparado para pregar o Evangelho, para o nome do Senhor ser glorificado. Nesse lugar, muitas almas têm sido salvas para a glória de Deus. Mas vamos, meus irmãos, ao texto que vocês escolheram. Eu fiquei muito preocupado, porque é assim, quando o departamento ele disponibiliza de um tema, e a gente não fala do tema, as pessoas acho que olham para a gente como que a gente não estudou e já tem uma mensagem guardada e nós vamos estabelecer essa mensagem. Mas eu vou entrar na onde Deus colocou no meu coração e vou entrar junto no tema onde vocês escolheram, porque Deus tem direcionamento para cada um de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, os versículos que eu acabei de ler. João está narrando a razão do nosso viver. João está narrando a pessoa do Senhor Jesus Cristo em um corpo ressurreto. João está narrando acerca do Messias que Isaías profetizou. João está narrando um fato que até hoje, quando nós lemos, a nossa alma ela regozija, ela se enche, porque a narrativa de João está falando que, chegado o primeiro dia da semana, que era o domingo, aonde as portas estavam fechadas ou cerradas, João está narrando isso. Chegou Jesus. Jesus, ele foi enviado para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, o desejado das nações. Jesus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, não foi só profetizado, mas foi um presente de Deus para a humanidade caída e pecadora. Jesus veio, nasceu em uma manjedoura, porque não tinha lugar na hotelaria da época, demonstrando humildade, simplicidade, originalidade. Jesus cresce, nasce, cresce, desenvolve, começa a pregar o Evangelho, começa a anunciar as boas novas, as boas notícias de salvação.
começa a responsabilizar o homem e a mulher acerca do pecado que separa o homem de Deus e que leva o homem para o inferno. E Jesus, ele vem trazendo uma esperança para aqueles que andavam em trevas. Jesus vem como a luz do mundo, como o sal da terra, para dar esperança ao mais vil pecador. E é interessante que numa narrativa, numa visão bem panorâmica, agora Jesus, perto de ser assunto aos céus, ele começa a dar instruções aos seus discípulos, ensina aos seus discípulos. No capítulo 14, João narra que Jesus vai dizer para os discípulos: olha, não se turbe o vosso coração. Pastor, quantas vezes eu ouvi essa mensagem? Jesus, reunido com seus discípulos, capacitando eles, habilitando eles para um tempo e para um momento onde ele não estaria mais em corpo com eles. E ele vai dizendo: não se turbe o vosso coração, para os discípulos, para João. João guarda no seu coração essa mensagem para depois no futuro escrever no Evangelho. João não só escreve o Evangelho, mas 3 cartas e o livro de Apocalipse, revelando tamanha intimidade com o Senhor. Todos os atos, os passos, o seu relacionamento com o Mestre era guardado no coração, a ponto de depois no futuro ele narrar, ele escrever e ele deixar essa mensagem para o meu e para o nosso coração aqui nessa noite. João ouve Jesus, guarda e escreve: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, creia. Credes também em mim, disse Jesus aos discípulos. Na casa do meu Pai existe muitas moradas. Quando nós falamos que o céu é a nossa casa e que nós estamos esperando o arrebatamento, não é só para ouvir glória a Deus e aleluia, não. É porque nós acreditamos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele não faz acepção de pessoas. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não turbe o coração, não perca o equilíbrio. Na casa do meu Pai existe muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito. Ele falou: vou preparar-vos lugar. Quem acredita que esse lugar está preparado? Agora, quem precisa se preparar somos nós. E é para isso que nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Você vai entender esse mistério daqui a pouco. Você vai entender esse mistério de se preparar. Voltarei para vós. Depois Jesus vai dizer que era a videira verdadeira, os discípulos eram os ramos, quem estivesse nele seria beneficiado. Ele vai dizer aos discípulos que não os deixaria órfãos, enviaria um outro Consolador, falando do Espírito Santo. E Jesus está falando que ele ia voltar. Agora no versículo que nós lemos, ele já cumpre esta promessa. Se Jesus te disse algo e você crê, esse algo vai se cumprir. Eu lembro quando eu subi aqui no monte, aqui no Vitória Regia, na época que a missionária Rosana morava, tinha uma casa ali, morava ali, e o Cleito Queiroz segurando no ombro do Gilmar, veio até hoje, subindo assim para não se enroscar, porque ele não enxerga. E ali Deus fez muitas promessas acerca, ele falava assim: eu vejo você na frente de um grande rebanho. Eu olhava para mim e eu falava: o que é isso? Que grande rebanho! Como é que um comedor de arroz, feijão como eu, desprezado pela sociedade, marginalizado pelo estado socioeconômico e pelos males que agridem as famílias e a sociedade, como é que uma pessoa como eu estaria na frente de um rebanho? Mas quem prometeu é fiel para cumprir. Estamos em um estado honroso debaixo de grande responsabilidade.
Jesus falou: voltarei para vós. E agora, no capítulo número 20, no versículo 1, no primeiro dia da semana, ele já se revela a Maria Madalena, uma mulher prostituta, uma mulher que vivia uma vida fácil, a mulher no Antigo Testamento, no Novo Testamento, elas não tinham muitas credibilidades. E o Evangelho de Lucas, tanto o Atos dos Apóstolos, Lucas, no seu Evangelho, ele enfatiza acerca do ministério das mulheres que foi aflorando. E agora, o evangelista João, ele vai narrando que no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, já tinha uma mulher na expectativa de ver aquele que falou que iria, porém iria voltar. Jesus se revela para Maria Madalena, uma mulher corajosa, destemida. Parabéns, mulheres. O ministério feminino tem se despontado. E aqui nós vamos ver a revelação da palavra, porque enquanto ela estava no escuro, lá no sepulcro, os homens estavam trancados com medo dos judeus. Uma mulher sozinha lá no cemitério, buscando a Jesus. E os homens fortes, corajosos, trancados com medo dos judeus. Mas deixa isso para lá. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, as portas estavam fechadas. O texto de João narra: chegou Jesus. Quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Ele chegou na minha vida. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus chega, meu irmão, a história muda. João está narrando: chegou Jesus, pôs-se no meio, e ele vai dizer: paz seja convosco. Paz não é ausência de guerra, paz é equilíbrio na guerra. Você que entrou aqui passando por guerras, por tribulações, ouça a voz de Jesus. Ele está te transmitindo paz, é equilíbrio, é resiliência, é você entender que na palavra do Senhor existiu personagens que passaram por casos piores do que você, venceu e deram glória a Deus, e foram não só vitoriosos, mas mais do que vitoriosos conosco. Aí versículo 20, eu não li, 22, melhor, 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Olha que interessante, ele reproduz essa informação: paz seja convosco. Por que Jesus reproduz a paz? Você que é pastor, você que é líder, você que está trabalhando na igreja do Senhor Jesus no século 21, no mundo pós-moderno, por que você entende que Jesus estava transmitindo duas vezes paz? A maioria dos conflitos humanos arranca a paz, arranca o sono, arranca a visão, arranca o discernimento. E Jesus sabia disso, sabia que os corações dos discípulos estavam temerosos, agora os judeus eles vêm implacavelmente para matar, roubar e destruir os seguidores de Cristo. E o mestre, num corpo glorificado, no primeiro dia da semana, após 3 dias, ele ressuscita, ele vence a morte, ele vence o inferno, ele vence todas as leis. Oh, bendito seja o nome do Senhor! E agora ele se revela num corpo glorificado. Aleluia, Maria Madalena, e agora os discípulos, e dizendo 2 vezes: paz seja convosco. Sabe o que Jesus está dizendo? A sua prova não vai terminar, mas Ele vai te fortalecer, Ele vai te abençoar, Ele vai te encher, Ele vai te dar sabedoria, inteligência, discernimento, maturidade, resiliência, para você suportar, vencer, glorificar e estar com Ele eternamente na glória. É isso que Ele me ensina aqui nesta noite. Mas aí ele vai dizer mais um algo tão interessante. Ele diz assim: olha, assim como o Pai me enviou, Jesus dizendo, no primeiro dia da semana, num corpo glorificado, olhando para
Eu quero que você viaje nesse texto. Jesus agora vai dizer assim, os discípulos tudo lá tremendo, com medo. Imagina Jesus agora, podemos imaginar aqui, as portas são tudo fechadas, atravessa, todo mundo tremendo com medo, porque a perseguição é grande. Ele fala, passa aqui conosco. Aí todo mundo já fica alegrinho, felizinho, porque receber paz. Quando a gente dá paz um para o outro, a gente já se alegra. Agora imagina a paz de Cristo. Imagina ele estender as mãos e mostrando o cravo que foi na mão e rasgou e veio até o pulso aqui, um rasgo aqui. Paz seja convosco, um corpo glorificado e a mão rasgada. A gente já ia se derreter, porque os nossos pecados e delitos ofendem o nosso Deus. E os discípulos estão ali, tudo com medo, pensando em voltar. Aqueles que outrora estavam do lado dele, estamos juntos, hein? Estamos juntos. Mas na hora que a perseguição pegou, correu e se trancou. E agora o mestre se revela com amor, fica calmo, tem equilíbrio. Paz. Mas aí ele dá uma informação que mexeu comigo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Agora o negócio explicou. Porque o Pai enviou ele e ele cumpriu o propósito do Pai. Sai o mundo do Pai. E o ápice da vontade do Pai, da missão do Pai, porque quando o homem erra o alvo, lá no Éden, o Criador já estabelece o plano da salvação. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E esse um nasce da semente da mulher, num ato virginal, como o profeta Isaías profetizou. Aleluia. E ele vem sem pecado para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem para tirar. Antigamente o pecado era coberto pelo sacrifício de animais, mas ele vem como um cordeiro mudo, santo, o Cordeiro de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E agora no corpo glorificado da paz, mas ele responsabilizou, o Pai me enviou, aleluia, eu fui até o fim, agora eu vos envio a vós. Pense nisso. Estamos fazendo um trabalho missionário. A cada um o Senhor deu uma outorga. A cada um o Senhor comissionou para uma obra. Nós fazemos parte do corpo. Cristo é o cabeça. E aqui está o corpo, a igreja. Aleluia. Vamos lá. Havendo dito isso, já teria tudo sido muito bem orientado, já estaria satisfeito. Mas como ele vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos, aí o texto vai dizer: e havendo dito isso, assoprou sobre eles, no plural, e disse-lhes, no plural, que era um monte de homem com medo, era um monte de homem trancado, era um monte de homem que batia no peito e falava que era, mas na hora da perseguição murchou tudo, entregou o pombo, arregou. Eles querem onde vúzia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está tudo bonito, mas se mudar algo, deixa para lá, vamos entrar. Vamos lá. Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, com letra maiúscula: recebei o Espírito Santo. Que presente, que outorga, Lexobaravusra. Recebei o Espírito Santo. A manifestação do Espírito a favor dos discípulos aqui era uma manifestação regeneradora. Ele não está dizendo da efusão do Espírito do livro de Atos, que nós vamos entrar daqui a pouco. Ele não está falando
da grande promessa que Joel fez em Atos 2, 28, e a dizer que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Não é isso não. Veja que no primeiro dia da semana, na sua ressurreição, num corpo glorificado, ele já começa a dar ferramentas, orientações, diretrizes. Porque meus irmãos, ele disse assim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque as portas do inferno querem prevalecer. E Jesus, sabendo disso, ele fica se manifestando há 40 dias aos seus discípulos. Depois ele vai assunto ao céu, e hoje ele está à destra de Deus, à direita de Deus, como meu e seu advogado. Mas ele deixou o Espírito Santo, e ele está aqui nessa noite. E eu não vou falar para você glorificar, porque glorifica quem tem ele, quem sente ele, quem obedece a ele, quem vive com ele, e quem sabe que ele é a terceira pessoa da Trindade. E nessa última hora da igreja na terra, você precisa dele, não entristeça ele. Jesus, tem um monte de pregador aí que pega os embalos e fica, se tomar cuidado, não faz nem as suas higienes, e chega, chama o irmão, e o irmão cai, mas é por causa do mau ar. Desculpa. Tempo do Espírito Santo, vamos cuidar. Jesus soprou sobre eles o quê? O Espírito Santo, Rex Amor e Vúcia, falando de regeneração, mudança de comportamento, de caráter. Lá mandou olha só, não é só falar em línguas, é bom como é bom. Todo mundo aqui ama. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. O Espírito vem, a gente dá um lugar e corre, maravilha. Mas aqui, Jesus está dizendo, o negócio é sério. Receber o Espírito Santo, que o negócio é sério. Aí vamos dar um pulo. Aí vamos lá. Atos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos. Atitudes do Espírito sobre a vida dos apóstolos, escrito por Lucas. Lucas escreve o Evangelho, e agora, dando continuidade às manifestações gloriosas de Cristo, ele escreve Atos. Do capítulo 1 ao 12, ele enfatiza o pastor Pedro. De 12 a seguir, o pastor Paulo. Aí do capítulo 1, do capítulo 2, cumpre-se a promessa. No dia de Pentecostes, e há de ser ficar em Jerusalém, porque do alto nós vamos ser revestidos de poder. Para quê? O revestimento de poder para ser testemunha. Pega os 5 aí, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Ficar em Jerusalém, porque do alto vão ser revestidos de poder para ser testemunha. E vem a manifestação do poder ou glória. Pedro, cheio do Espírito. João, cheio do Espírito. Capítulo 3. Mesmo cheio do Espírito, eles vão para onde? Para o templo, para a oração. Tem gente que se enche e depois se esquece de reabastecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem gente que só quer se encher no congresso, aí no culto da oração ele não vem. Ô meu irmão, receba o conselho do Espírito Santo. Vem reabastecer. Uma vez eu ia perder o motor de uma moto por falta de óleo e afundi. Quem não troca o óleo funde. Quem não fala assim, não, é só completar. Se completar, faz borra, entope os
canais, aqui é com mecânico, mas eu imagino, entope e o motor trava. Capítulo 2, Pedro e João. Eita maravilha. Subiam juntos. Eita. Atitudes do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Primeiro século da igreja. Os irmãos vão em Pentecoste. Sermão de Pedro. Quantas almas? Quase 3.000 almas, além de mulheres, crianças. E eles vinham de outras regiões, e agora eles estão congregados em Jerusalém. Que maravilha! E quando eles congregam em Jerusalém, o Espírito de Deus está trabalhando de uma forma especial. Capítulo 4, versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, que era uma ilha, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Que maravilha, Barnabé! Que ato nobre! Por que ele fez isso? Vendeu as propriedades. Porque muitos irmãos que foram batizados pelo Espírito Santo, que encontraram com Jesus, que sentiram aquela alegria, passaram a residir ali. E agora os apóstolos tinham tudo em comum. E eles vendiam as suas propriedades às pessoas, dentre eles Barnabé, e depositavam aos pés dos apóstolos. Que coisa maravilhosa, sim ou não? O coração de todos era um. E Barnabé era uma pessoa de destaque, porque descobriu o apóstolo Paulo, levou ele para ser líder da igreja e impulsionou ele na primeira viagem missionária. Que coisa boa! Mas espera aí que nós vamos apertar um pouco mais o cinto. Barnabé vende e coloca aos pés dos apóstolos. Imagina uma coisa dessa. As pessoas que vieram que não tinham condição, Barnabé vendeu uma propriedade, então vem lá, vamos repartir tudo em comum. Oh glória, benção pura, abrigo para todos, comunidade social cristã, a igreja de Atos, a igreja do coração de Deus, a igreja que o Espírito Santo estava regendo, norteando, cuidando e conduzindo. Mas aí, deixa eu te trazer uma revelação aqui, no capítulo 5, porque eu não posso ler o texto fora do contexto, senão eu vou gerar pretexto, e você precisa sair daqui entendendo acerca do que você veio buscar aqui nessa noite. Aí no capítulo 5 vai dizer: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Quem conhece essa história? Ananias e Safira, um casal que estava cheio do Espírito Santo. Sim ou não? Recebeu a promessa no dia de Pentecoste, recebeu o mover do Espírito, viu que Barnabé vendeu a propriedade e depositou aos pés dos apóstolos, colocaram entre si no coração: vamos vender também, mas vamos dar só uma parte e vamos deixar outra. Olha aí. Quando eu li esse texto, eu estava estudando para trazer essa mensagem, eu comecei a pedir perdão, misericórdia, porque as coisas de Deus são muito sérias. Imagina hoje, eu fico imaginando hoje, se o Espírito de Deus vem aqui, se o pastor Pedro vem aqui nessa igreja e faz uma declaração: você vendeu por quanto? Por X. Quantos de nós ficaríamos vivos? Deixa eu tomar água. Aleluia, Jesus. Você está vendo como a gente tem que glorificar a Deus e pedir misericórdia e sair daqui diferente nessa noite? Você está vendo como Deus nos ama e as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos? Você está vendo como a gente precisa nascer de novo, como a gente precisa sair daqui com a nossa consciência renovada para a glória de Deus? Porque, meus irmãos, era 10 virgens, 5, era
prudentes, e 5 era louca. É o joio no meio do trigo. Mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Aí eu entendo para essa mensagem. Morreu de bobeira, pastor Geraldo. Morreu de bobeira. Os apóstolos pediram alguma coisa? Não pediram nada. Olha que fosse burro. Eles estão mediante o Pentecoste mais forte da história, Atos 2. Meu Deus. Estão na efusão do Espírito. A igreja está pegando fogo. Mas em meio a isso, o que vai dizer a palavra? Pedro então disse a Ananias: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração? Aí eu comecei a falar: peraí, pastor, eu vou pregar isso? Aí de mim, se eu não pregar, é o tema. Deus vai te usar de uma forma muito especial. O que é Manassúria? Todas as promessas de Deus estão de pé ao seu favor. Eu falo isso, meu irmão, com uma graça aqui. Eu vejo jovens pastoreando meus filhos. Eu digo para vocês, quando chegar a vez de me pastorear, me dê uma oportunidade para dar a bênção apostólica. Uma geração vai, outra geração vem. Como é bom saber que a igreja é do Senhor Jesus, a noiva é do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. E as portas do inferno não vai prevalecer. Jesus lá soprou e falou: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, no terra que vocês escolheram. Ele está aqui. Glória ao nome de Jesus. Mas antes dele encher, ele começa a trabalhar no vaso, sim ou não? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Que gostoso cantar isso, né? Mas primeiro ele sonda, o que mais? Quebranta, transforma. Sonda, quebranta e transforma. E aqui no começo da igreja, a atitude, aleluia, a atitude do nosso irmão Barnabé era muito nobre. E quem sabe a Ananias e Safira foi querer aparecer nos outdoors, foi querer concorrer, ou foi querer, não dá, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando o que levou eles a isso. O que importa é saber que isso não agradou a Deus e o juízo do Senhor veio. E eu, como pastor dessa igreja, eu preciso pregar essa palavra dessa forma. Eles morreram literalmente, mas hoje a gente consegue observar muita gente morta espiritual. Por que deixasse Satanás, olha que forte, por que encheu Satanás? Peraí, se Satanás encheu o coração, é porque deu abertura, sim ou não? Roseba, fecha o seu coração para o Espírito Santo, para a palavra de Deus. Não deixa Satanás entrar. É Lucas, o médico, aleluia, que está narrando o negócio. São dois fundamentos. Por que encheu Satanás o seu coração? Para quê? Para mentir. Mentir para quem? Ao Espírito Santo. O que eu li? Jesus, quando ressuscitou, ele falou: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Receba. Estou com ele. Mas até que ponto eu estou com ele? Até que grau eu estou com ele? Samaravúcia. Até que ponto eu estou com ele? Eu estou com ele só quando ele me favorece? Aleluia. E quando o inimigo vem para roubar o lugar dele, eu troco ele pelo inimigo? Ananias e Safira trocaram. E aí o Senhor trouxe um juízo. Mas isso aqui não é patrulhamento, não. Aqui é culto pentecostal. Isso aqui é para você sair fortalecido e viver as promessas
Sabe qual é o propósito de Deus, do Espírito Santo, em relação a este ato, a essa manifestação? Está dentro do tema que vocês escolheram. Versículo 11. E houve um grande temor, e houve um grande respeito em toda a igreja e em todos os que ouviam estas coisas. Você acha que Deus ia permitir isso para causar escândalo? Para causar temor, para a gente sair daqui dizendo: opa, o negócio é sério. Esse altar é sério. Ter o Espírito Santo é muito sério. A vida cristã é séria. O departamento de missões é sério. Círculo de oração é sério. Juventude é sério. Mocidade é sério. Jovens é sério. É tudo sério aqui, meu irmão. E ai de nós se Ele não tratar a gente dessa forma. E poderia ser só o Ananias, né? Mas foi essa filha também. Depois de 3 horas ela chega. Aí o pastor Pedro vai lá e faz a pergunta. E ela vai no embalo do esposo. Cuidado. Escapa de tua vida e não olhe para trás. A palavra é revelada. Mas vamos lá. Depois disso, houve muito. Olha só, olha que coisa linda. Depois desse tratamento espiritual, quando você vai no médico, você vai para quê? Para ser tratado, sim ou não? Por mais que tenha uma injeção lá brava, mas você vai para ser tratado. Você sai com saúde. Ele pode falar: você está com um negócio ruim, mas se cuida que vai melhorar. Aí você, opa, sai até levinho, fala: vou me cuidar. E olha o texto que vai falar, o versículo 12: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Essa manifestação não era para envergonhar, mas era para fortalecer a igreja. Sabe por quê? O Espírito Santo achou por bem trazer esse juízo, para que os sinais, os prodígios, aleluia, continuassem sobre a vida dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Representantes de Cristo, homens que haveriam de passar por muitas perseguições. E o texto vai dizer que eles estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Olha, está todo mundo, está no alpendre, coisa linda. O mover era tão grande, aleluia. Pedro, o pastor da igreja, estava tão cheio, mas estar cheio não me dá uma autossuficiência de ser negligente ou indiferente em relação à direção de Deus. O fato e o ato de eu estar cheio, eu não posso perder essa mente que está focada dentro dessa palavra, que é lâmpada e que é luz. Glória ao nome de Jesus. O texto vai dizer que eles estão tudo juntos, o negócio está pegando fogo. Eles pegavam, olha o cenário, eles pegavam os enfermos, levavam para a rua, para que quando o pastor Pedro passasse, até mesmo a sombra dele. Você acredita no poder do Espírito Santo? Você acredita que Jesus, aleluia, ordenou, soprou e recebei o Espírito Santo, assim como o Pai enviou, agora eu vos envio a vós. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Bendito seja o nome do Senhor. Se posicione, se coloque de pé, abrace o Evangelho, pregue a palavra como ela é, e você vai ver como Deus vai usar você de uma forma especial. Sabe, irmãos, quando o mover do Espírito está na igreja, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Paulo planta, Apolo rega, mas é o Senhor quem dá o crescimento. É o Senhor quem dá o crescimento. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Às vezes a gente acha alguma coisa assim ou não? Olhando lá mais. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê um alfinete da misericórdia, para quando estivermos na autossuficiência, possamos colocar esse alfinete em nós, para saber que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Oh, meu irmão, que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Imagina, Deus, Espírito
esse ápice, os religiosos, a religião, os religiosos, os homens que acham que estão acima de Deus, começaram agora a perseguir os apóstolos. Não queriam que eles pregassem, aleluia, mas mais uma vez, o Espírito Santo entra em ação. Ô meu irmão, aleluia. Eu tenho certeza que você vai viver experiências com o Espírito Santo formidáveis. Já viveu, vai viver e viverá para a glória do nome de Jesus. Havia uma grande conspiração. O Senhor salvava, a igreja crescia, mas aí vem a perseguição. Mas em meio a isso, versículo 19, eles prendem os apóstolos, e prendem por inveja. Olha que maravilha! Congresso do Corante, e Deus falando. Os religiosos agora, investidos de inveja, lançam mão dos apóstolos que puseram na prisão pública. Isso é fazer lição. Que hora que tudo vai andando de vento em polpa, mas daqui a pouco começa um levante. Mas a palavra está aqui revelando. Versículo 19: mas de noite, quando tudo e todos já estão dormindo, vem um anjo do Senhor. Não é com letra maiúscula, anjo do Senhor com letra minúscula, anjos ministradores. O Senhor dará ordem aos anjos ao seu respeito. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra de todo. A gente lê isso e a gente tem que crer nisso. E está aqui o mover do Espírito Santo. E o texto diz: mas de noite, um anjo. Olha a capacidade de um anjo. Abre as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos aonde? No templo. Da onde eles não queriam que pregasse os religiosos, aí quando fala, volta para o templo. Aí tem que ter coragem, hein? Mas você foi preso, vai voltar. Se Deus falou, está falado. Se Deus quiser, eu creio. Se não quiser, Ele é Deus. Glória ao nome de Jesus. Abre as portas da prisão, tirando para fora. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas essas palavras. Olha só, voltaram. Mas agora, meus irmãos, mediante esta perseguição, os apóstolos são afrontados. E aí tem um personagem que Deus levanta. Qual o nome dele? Gamaliel, doutor, estava lá no templo, viu que o alvoroço dos religiosos era grande para com os apóstolos em relação a deter o mover do Espírito. Mas o Gamaliel se levanta e fala: doutores, vamos segurar. Eu estou parafraseando aqui, segura um pouco. Se esse mover é de Deus, vai crescer. Se não é, vai se desfazer. Sabe por que Pés Formosos, Colando, Regional 21 está de pé? Porque esse movimento é de Deus. Glória ao nome de Jesus. E aonde Deus está, alguma coisa acontece. E é por isso que nós estamos glorificando o nome do Senhor. Agora para encerrar, ao mover, há uma outorga de Gamaliel. Oh, glória a Jesus. Que Deus levanta onde for. A igreja é dele. Porque dele, por ele e para ele são. Agora nós vamos entrar no tema e eu já encerro dentro do horário proposto. Mediante a manifestação do anjo, mediante a manifestação de Gamaliel, o coração dos apóstolos se recobraram. Opa, o Espírito de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. E aí, meus irmãos, o texto vai dizer, Lucas registrando o tema que vocês escolheram, e todos os dias. Isso é uma lição de casa para mim e para você. Porque tem dia, tem semana, tem meses que a gente não abre a boca
para falar do amor de Deus para ninguém. Sim, não. Vamos tomar água. Também trabalho com missões. A palavra de Deus vai hoje, palavra pastoral. Após mim vem um que eu não sou digno nem de saltar as alparcas. Eu só vim preparar o caminho, só vós. De amanhã é poderoso. Hoje é essa palavra só para preparar o caminho. Todos os dias, o que você está fazendo com o dia que Deus te deu, com o fôlego que Deus te deu, com a vida que Deus te deu. Os apóstolos, Lucas, na continuidade da sua escrita, que não é só para deixar registrado para os poliglotas ou para aqueles que gostam de ler, mas essa palavra é para se tornar ato contínuo ou atitude, ato dos apóstolos, atitude do Espírito Santo na vida. Então, se eu estou lendo o ato dos apóstolos, quem está prefigurado hoje? Quem está em cena hoje? Sou eu. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês, falando para os apóstolos, mas agora é para você. Chegando na sua casa, olha no espelho e fala: Deus falou comigo, eu preciso fazer alguma coisa. Não foi na profecia hoje, vai ser amanhã, mas foi na palavra revelada. Meu Deus, todos os dias que você está fazendo no seu dia, 24 horas, o Senhor está nos chamando a atenção. O que eu estou fazendo no meu dia? E todos os dias, no templo. Ô pastor, não deu para mim ir porque eu fui vender uma propriedade, não deu para mim ir porque eu fui para um casamento, não deu para mim ir. Saia dos valados e vai buscar os coxos, os cegos, os mancos. Foi a palavra da ceia, assim ou não? Porque ainda há lugar. Mas o conselho de Lucas e o registro dele é que os apóstolos, em meio a todas essas perseguições e oposições, todos os dias, no templo, coisa boa está no templo, né? Mas ele acelera um pouco mais, nas casas, no plural. Quem me vê assim não sabe o que passei para chegar aqui. Quando o novo convertido, irmã Gracinda, da Deus e Amor, quantas visitas em leprosários, casa de recuperação, Carandiru, a prisão de Franco da Rocha, leprosário, enfim. Olha, você que não está na frente de um trabalho, arregaça sua manga, ajude o seu pastor. O pastor está para pastorear. Ovelhas é ovelha. Ah, o pastor tem que estar. Sim, claro, mas se você está do lado e pode, por que não fazer? E todos os dias, no templo, nas casas, olhando a mão, não cessavam de ensinar. É gostoso pregar? Que maravilha, meu irmão. Só que vai passando o tempo, a gente vai se tornando um pouco ancião de dias, a gente não quer mais pregar muito, a gente quer ensinar, doutrinar. O que é doutrina? A gente no meio do culto de doutrina diz assim: o pastor vai vir com um cajado, então doutrina é ensino, a Bíblia é ensino. E todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam, não paravam. Não pare. Tempo de crente não salva crente. Não pare. O Senhor está te chamando. Recebei o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Chegou a sua vez. Esse é o seu tempo, esta é a sua hora. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta. Poucos dias é que faltam para o Senhor. Vocês sabem o que é ensinar e do que? Anunciar. Anunciar o que? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tem tanta gente anunciando prosperidade, anunciando tantas coisas, mas que você possa sair daqui com essa simples palavra: anunciando Jesus Cristo, todos os dias, nas casas, nos templos, nas vielas, nos becos, no ponto de ônibus, na farmácia, na feira. Todos os dias anunciava, ensinava Jesus Cristo, Jesus Cristo,
Jesus Cristo. Faça um pacto com Deus hoje aqui, meu irmão. Olhando a hora. Você que está com as bênçãos retidas, a Bíblia diz que é tanto que se recebe. Volte a dar prioridade a Jesus Cristo. Volte a dar prioridade ao Evangelho. Volte a dar prioridade ao Espírito Santo. Volte a dar prioridade àquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Coloca de pé. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer